Vamos começar com a visita de Wang Yi à Rússia. O que você acha que é o principal objetivo da visita dele? Esta é uma reunião muito interessante, na verdade. A reunião foi agendada com antecedência. Há um conselho de coordenação China-Rússia e Wang Yi foi convidado para participar. Ele foi convidado não apenas como ministro das Relações Exteriores, mas também em seu papel de assessor de segurança nacional. O convite aparentemente veio de Sergei Shoigu, que é o secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Ainda assim, Wang Yi também se encontrou com Lavrov, que aparentemente, bem, eles são amigos. E eu acho que há uma boa chance, uma forte chance, de que ele vá se encontrar com Putin, provavelmente hoje, porque amanhã Putin viaja para a Índia. Então Putin tem uma agenda muito apertada. Aliás, devo dizer também que ele não está bem, está resfriado. Então pode precisar de um tempo para se recuperar disso também. Mas, de qualquer forma, acho que há uma boa chance de que ele ainda assim arrume um tempo para provotivnir com Wang Yi. Então a reunião está acontecendo, em linhas gerais, para que China e Rússia possam coordenar suas posições. Quero dizer, esse é o ponto mais amplo. Mas é claro, o interessante é que os russos, ainda assim, decidiram que essa reunião era tão importante que queriam Wang Yi em Moscou, mesmo com o tempo de Putin ocupado com a presença dos americanos. Os russos queriam essa reunião por vários motivos. Primeiro, porque queriam informar Wang Yi imediatamente sobre o que Putin discutiu com os americanos. Além disso, queriam que Wang Yi desse sua própria contribuição, porque os russos estão muito conscientes de que os americanos estão, neste momento, tentando colocar Rússia e China uma contra a outra novamente. Trump falou sobre fazer com que a China pressione a Rússia. Não acho que os russos acreditem seriamente que isso vai acontecer, mas eles querem que a China esteja totalmente informada sobre as discussões em andamento entre a Rússia e os americanos. Eles querem que a China saiba o que a Rússia está fazendo e o que pensa em relação aos americanos. Os russos consideram isso tão importante que quiseram Wang Yi em Moscou neste momento específico para garantir que isso acontecesse. Para que não houvesse possibilidade de dúvida, nem oportunidade para os americanos causarem problemas. E claro, do lado chinês, tenho certeza de que Wang Yi também quis estar lá para garantir que a voz da China fosse ouvida e que tanto os americanos quanto os russos soubessem que há esse outro grande jogador sempre presente nos bastidores, que é naturalmente a China. Eu acho que os russos e os chineses só precisam comparar anotações de vez em quando. Acho que eles trocam informações o tempo todo. O nível de coordenação entre a China e a Rússia agora é enorme. Mas eu acho que, especialmente neste momento, com Witchcroft e Kushner em Moscou, foi particularmente importante que uma pessoa realmente sênior da China também estivesse lá. Sim, o Macron está agora em Pequim. Então, sim, eles realmente precisam ir até lá. Uma coisa que achei interessante na coletiva de imprensa que Shoigu e Wang Yi realizaram, Wang Yi disse: devemos salvaguardar a vitória da Segunda Guerra Mundial, que foi conquistada com vidas e sangue. E Shoigu disse: tenho experiência suficiente para cortar a cabeça da hidra militarista. Nunca permitiremos o ressurgimento desses regimes criminosos na Europa ou em Tóquio. Então parece que os dois concordam que estão elevando isso a outro nível, porque a Rússia está lutando na Ucrânia, entre outras coisas, contra o que chamam de forças neonazistas. E a China, é claro, está razoavelmente alarmada com o ressurgimento do militarismo japonês. Portanto, parece que eles realmente querem levar isso a um patamar mais alto. Algo como: precisamos salvaguardar a vitória da Segunda Guerra Mundial, certo? Sim, bem, é por isso que é tão útil conversar com você, porque, claro, eu falo sobre a perspectiva russa, mas você está trazendo a perspectiva chinesa.
Os russos estão preocupados com os Estados Unidos e a Ucrânia e também com a situação na Europa. Mas a China tem suas próprias preocupações, que são separadas, mas complementares. Dizem respeito ao Japão e a Taiwan. Agora, Shinzo Abe, que foi primeiro-ministro do Japão e muito agressivo em relação à China, e aparentemente seu protegido, Takaichi, jogaram um jogo de tentar criar distância entre a Rússia e a China. Ele foi muitas vezes a Moscou, dizendo aos russos: temos excelentes relações, queremos ter excelentes relações com vocês. We've got excellent relations. We want to have excellent relations with you. There's a few little problems that we need to sort out, a few islands. Há alguns pequenos problemas que precisamos resolver. Algumas ilhas, você sabe, as Kurilas. Mas vamos desenvolver uma boa e produtiva relação econômica entre o nosso país e o seu. E claro, era bastante óbvio o que ele estava tentando fazer. Ele estava tentando colocar a Rússia contra a China. E devo dizer novamente, isso é algo que o povo na China deveria saber. Os russos sempre tiveram grande interesse pelo Japão e pela cultura japonesa. Quero dizer, o sushi se tornou muito popular na Rússia. Na verdade, ainda é. Eles adoram sushi e tudo iken. E alguns russos têm uma visão um tanto romântica do Japão. Abe estava tentando se apoiar nisso. Até deu cães japoneses para Putin por ué. As pets to Putin and things of this sort. Again. Então, novamente, dadas as tensões que existem agora e os acontecimentos no Japão, os chineses querem garantir que os russos entendam do que tudo isso se trata. E eu acho que os russos claramente querem tranquilizar a China de que se Takaichi fosse a Moscou e começasse a dizer as mesmas coisas agradáveis que Abe dizia, isso não os influenciaria de forma alguma. Portanto, acho que talvez haja algum subtexto aqui. E claro, quando a China fala sobre proteger o legado da Segunda Guerra Mundial, não há país mais receptivo a essa mensagem do que Rússia. Aliás, os russos começaram recentemente a destacar que a China perdeu mais pessoas na Segunda Guerra Mundial do que a União Soviética, o que é verdade. Mas considerando a importância do nível de perdas na Rússia, o fato de os russos começarem a falar abertamente sobre isso e dizerem que a China perdeu ainda mais, sabe, algo bastante significativo dentro da própria Rússia. Certamente não era algo de que os russos falassem muito antes, e definitivamente não teria sido aceitável mencionar na época de Brezhnev e de pessoas como ele. Nos Estados Unidos, na verdade, eles gostam de falar sobre uma ordem internacional baseada em regras. Então, quais são as regras? Eles nunca deixam claro quais são as regras, certo? Eu realmente acho que uma das coisas às quais podemos nos referir em termos de regras são aqueles tratados, declarações ou memorandos, ou como quer que se chame, que muitos países assinaram durante a Segunda Guerra Mundial e logo depois. Essas deveriam ser as regras nas quais nos baseamos, não é? Bem, eu iria além disso. Tudo que você acabou de descrever, tratados e acordos interestatais, não são apenas regras, são leis. Fazem parte da teia do direito internacional. Agora, a chamada ordem baseada em regras, sobre a qual temos ouvido tanto, é na verdade um ataque ao direito internacional. A forma como eu descrevo isso, e aliás já dei palestras sobre o assunto, é a seguinte: leis são algo que vinculam todos. Regras são coisas que alguém impõe. Então, o paralelo é este. Se você fala sobre educação, sobre uma escola, então a lei da educação vincula os professores, as crianças, os pais, o diretor da escola, o ministro que propõe a lei, as autoridades educacionais, todos. Regras são o que o professor impõe à turma. E é assim que os Estados Unidos se veem, como o professor, que obviamente não está sujeito às regras. Essa é a diferença fundamental. Eu só sinto que os Estados Unidos agora estão totalmente indo contra isso. Muitas das coisas que eles ajudaram a criar, incluindo as Nações Unidas, todas as declarações e os tratados que assinaram, parece que os próprios Estados Unidos são quem estão indo contra eles em muitos casos. A rules-based international order
Uma ordem internacional baseada em regras representa a anulação do direito internacional como ele é compreendido. Ela substitui um sistema de direito internacional pela dominação de uma única potência autocrática. E quando digo autocrática, quero dizer que não é como o Wang Di. Não, não. Porque o Wang Di não era autocrático. Na verdade, é mais parecido com um tirano, porque o Wang sempre tinha restrições quanto ao que podia fazer. Mas, em uma ordem internacional baseada em regras, não há limites para a pessoa que impõe as regras, nenhum limite real para ela. Agora, a lei impõe limites, é isso que ela faz. É um princípio jurídico bem conhecido. As leis impõem limites a quem as cria e a quem as aplica. Se você tem um sistema em que não há limites, então isso não é lei, isso é anti-lei. Além disso, só para registrar, Shoigu usou a expressão a cabeça do militarismo, Haidro, o que basicamente apoia o que o cônsul-geral chinês disse sobre cortar a cabeça, sabe? Então lembre-se, nós falamos sobre isso. Acho que o que ele quis dizer era militarismo, tipo fortalecer as forças ou algo nesse sentido. Com certeza. Quer dizer, é uma linguagem incrivelmente forte. Aliás, Shoigu, pelo que entendo, fala japonês. Só dizendo. Certo, então o Macron está em Pequim agora. Qual é o propósito da visita dele? Bem, você sabe, o Macron é um dos líderes políticos mais complexos do mundo hoje. Porque lembre-se, há alguns, foi há cerca de 2 anos, ele estava em Pequim. Ele se encontrou com Xi Jinping e a reunião pareceu ir incrivelmente bem. No avião de volta para a França, ele deu entrevistas dizendo que o encontro foi maravilhoso, que a China é maravilhosa, que Xi Jinping é maravilhoso. Eles tinham todos esses planos grandiosos. A França deveria se juntar a eles, a Europa deveria se juntar a eles. Era tudo ganha-ganha para nós. E então, é claro, os americanos não ficaram satisfeitos e o colocaram de volta na linha. Então, sabe, qual Macron é esse que vai a Pequim? É o que quer desenvolver melhores relações com a China ou é o aliado dos Estados Unidos? É muito difícil dizer. Agora, Macron é, como eu disse, um homem muito complicado. Você deve saber, tenho certeza de que sabe, que houve ataques a petroleiros, incluindo um aparentemente pertencente a uma empresa sediada em Hong Kong. São petroleiros que transportam petróleo da Rússia para a Índia, China ou outros lugares. E o que talvez as pessoas na China não saibam é que a opinião na Rússia é de que esses ataques, alguns dos quais ocorreram na costa oeste da África, devem ter acontecido com o apoio de um país ocidental. E a visão quase unânime na Rússia é de que esse país é a França, e que a pessoa por trás disso é Emmanuel Macron. Então, há muita raiva em relação a Macron no momento, e uma sensação de que ele está se tornando extremamente anti-Rússia, porque ele tem sido várias vezes. E a ansiedade em Moscou pelo fato de ele estar indo a Pequim tentar mais uma vez convencer a China a mudar sua política em relação à Rússia, à Ucrânia e a tudo isso. Então, quero dizer, há também esse subtexto. Eu não acredito que esse seja realmente o propósito de Macron. Acho que Macron ainda anseia por algum tipo de relação econômica com a China. E acredito que, em parte, ele percebe que a Europa está em sérias dificuldades econômicas. E a França também está em sérias dificuldades econômicas. E que precisa ter uma boa relação com a China se quiser encontrar uma saída. Sim, a mídia chinesa percebeu que desta vez ele não convidou uma delegação empresarial para acompanhá-lo. Então isso é um bom sinal. E depois ele mencionou que parece que no próximo ano o G7 vai ser sediado em algum lugar, e disse que gostaria que a China participasse, ou algo assim. Eu não ouvi dizer isso oficialmente, mas há alguns relatos sobre isso. E isso, combinado com a oferta dos Estados Unidos de convidar a Rússia de volta para transformar o grupo em G8 ou algo do tipo, eles ainda acham que esse G7 é algo importante, não é? Eu acho que a China ou a Rússia nem ligam para isso.
Well, the Russians have said very clearly that they don't care. Bem, os russos deixaram muito claro que não se importam com isso e não querem ser membros do G8. E se um acordo for feito, o conflito na Ucrânia for resolvido e todas as sanções forem suspensas, mesmo nessa situação, se os americanos os convidarem para voltar ao G7, eles não querem ir. Eles já disseram isso muitas e muitas vezes. E os russos têm um motivo para não querer participar, que é o fato de que, é claro, se voltassem ao G7, poderiam surgir dúvidas sobre se ainda estão realmente comprometidos com os BRICS. E eles estão muito comprometidos com o BRICS, então não querem ser puxados de volta para esse tipo de sistema. Mas, novamente, talvez você veja Macron e Trump falando sobre a Rússia entrar no G7. Então Macron chega e diz, bem, você sabe, é isso que o Trump está dizendo. Vou pedir para a China entrar. Esse é o país realmente importante. Vamos trazer a China. Os americanos não vão gostar nada disso, aliás. Nenhuma chance. Nenhuma chance de os americanos concordarem com a entrada da China no G7. E você está absolutamente certo. O próprio G7 é apenas os Estados Unidos e alguns de seus amigos. Quero dizer, é só isso que ele é agora. E eles parecem gostar de usar isso como uma espécie de ferramenta. Dessa vez eles te convidam, mas talvez da próxima não estejam satisfeitos com você. Então não te convidam. Quer dizer, por que algum país ia querer se colocar nessa posição? Certo? Bem, porque de fato? Quero dizer, como eu disse, são os Estados Unidos e seus... Bem, hesito em usar a palavra vassalos, mas talvez seja a palavra correta. Você sabe, seus satélites, porque o único país que realmente tem importância econômica ali hoje são os Estados Unidos. Os países europeus, individualmente, não são mais as grandes potências econômicas que eram quando o G7 foi criado, na década de 1970. O Japão ainda é uma potência econômica significativa, mas como discutimos em nosso programa anterior, o Japão em relação à China está onde Taiwan estava em 2000. Portanto, também é uma potência econômica em declínio. Assim, ninguém vai se interessar em entrar em um clube americano, basicamente, onde tudo o que aconteceria seria ficar do outro lado das ordens dos Estados Unidos. Uma das coisas que Putin disse, ele mencionou isso recentemente, mas já falou sobre isso muitas vezes, é que quando faziam parte do G8, o que realmente acontecia era que todos os outros se reuniam, tomavam as decisões e depois a Rússia era convidada a entrar na sala, informada sobre quais eram essas decisões e então pedida a assinar. Portanto, eles nunca estiveram realmente envolvidos nas discussões reais. Porque no fim das contas, eram os americanos que decidiam tudo. E os russos não têm interesse em participar novamente de um formato como esse. E é inconcebível que a China o fizesse. Então é tipo assim, se eu gosto de você, eu te convidaria para ser um convidado. Quase isso, você não é um membro igual. Aos olhos dos Estados Unidos, e isso não se limita, aliás, a Trump e à classe política americana, essa ainda é, acredito, a visão da maioria dos americanos. A própria ideia de que outro país possa ser igual aos Estados Unidos é algo que eles simplesmente não conseguem aceitar ou reconhecer. E certamente, em nível político, isso é impossível. É quase como se eles tratassem isso como algum tipo de privilégio. Certo, eu te convido a vir, sabe? Ser um observador. Exatamente. Certo. Keir Starmer fez um discurso, acho que para um grupo de empresários britânicos na segunda-feira. Fico um pouco confuso sobre o que ele está tentando dizer. Você pode me explicar? Não, posso. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Quero dizer, devo dizer que ele está sob uma pressão política extrema. Há um debate sobre se ele vai continuar como primeiro-ministro por muito tempo. Alguns esperavam que ele caísse até o Natal. Isso agora não parece provável. Mas há outros que acham que ele vai cair em maio.
Seja como for, você sabe, porque temos eleições locais nessa época. Então, o que ele está tentando fazer é dar a impressão de que, ainda assim, está no controle, de que é alguém com um profundo conhecimento e compreensão do mundo. Por isso, ele fala sobre essas três grandes potências econômicas: os Estados Unidos, a China e a União Europeia. A Grã-Bretanha precisa encontrar maneiras de lidar com todos os três. E nós temos que, por um lado, proteger nossos próprios interesses e, ao mesmo tempo, ser leais aos nossos aliados. É banal, não há nada ali. Não há realmente substância alguma. Starmer nunca demonstrou qualquer capacidade real de se envolver, por exemplo, com a China em questões substantivas. Quero dizer, ele nunca mostrou o tipo de interesse em desenvolver uma relação econômica com a China que, por exemplo, David Cameron e George Osborne demonstraram há alguns anos, quando Cameron era primeiro-ministro e Osborne era seu ministro das Finanças. Parece que ele está planejando visitar a China em janeiro. E no discurso que fez, por um lado, ele disse que é importante ter uma relação comercial com a China. Ele quase incentivou os empresários a trabalharem com a China, a fazer negócios. Ao mesmo tempo, também enfatizou que a China representa algum tipo de ameaça à segurança do Reino Unido. Sim, sim. Como é possível fazer as duas coisas? Bem, você não pode. Quero dizer, mais uma vez, ele está tentando ficar em cima do muro. E, em certo sentido, a Grã-Bretanha está em uma situação muito, muito ruim. Sabe, sinto muito por falar tanto sobre isso, mas agora estou falando do meu próprio país. A economia está, na melhor das hipóteses, estagnada. Acho que qualquer pessoa que realmente viva aqui pode ver que ela está em declínio. Fui à Escócia há cerca de 10 dias com minha esposa e minha família e pegamos o trem saindo de Londres. A viagem é ridiculamente longa pelos padrões chineses. Se você olhar a distância entre Londres e Edimburgo, não é tão grande assim, mas o trem leva 6 horas para chegar lá. Exceto que não chega, porque a linha férrea foi danificada. Então tivemos que descer do trem no meio do caminho. Estávamos indo para uma cidade chamada Edimburgo, mas tivemos que ir para outra cidade, Manchester, pegar outro trem de Manchester para mais uma cidade, York, e então encontrar nosso caminho até a Escócia, até Edimburgo. Então uma viagem que já levaria cerca de 6 horas, acabou levando 10. Quero dizer, isso nem é uma viagem de trem longa, pelos padrões chineses. Um trem de alta velocidade chinês cobriria essa distância em, eu diria, cerca de 2 horas e meia a 3 horas. Isso dá uma ideia. Precisamos desesperadamente de investimento. Estamos criticamente subinvestidos. Não temos mais uma indústria manufatureira forte. Temos algumas pessoas que são boas em alta tecnologia e temos pequenas empresas de nicho, coisas que são boas. Somos muito bons em sistemas de áudio, por exemplo, e esse é um mercado de nicho importante que poderia ser desenvolvido. Então as pessoas estão dizendo, bem, veja, precisamos encontrar uma saída. Precisamos atrair investimentos para o Reino Unido. Nosso orçamento está em crise. Todas essas coisas. Há apenas um país em posição de fazer isso, de nos ajudar, e esse país é a China. Foi isso que nosso ex-ministro das Finanças, George Osborne, dizia. Sempre que esse assunto é levantado, aparecem todas aquelas pessoas de sempre, as que não estão realmente interessadas em desenvolver a economia e não querem de fato fazer comércio. Eles querem ter a Grã-Bretanha global. A Grã-Bretanha como grande potência, a Grã-Bretanha amiga dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha líder do Ocidente. A China é má. A China não compartilha nossos valores. A China está fazendo todas essas coisas ruins em todos esses lugares. Então nunca se pode realmente seguir essa primeira política com convicção ou levá-la até suas conclusões, porque o outro grupo sempre vai se colocar no caminho. Tivemos toda essa confusão com a embaixada chinesa em Londres. Vamos construí-la ou não vamos?
Até as agências de inteligência britânicas agora dizem que, na verdade, não temos nenhum problema real com isso. Mas ainda assim aparecem artigos dizendo que se a China for autorizada a construir essa embaixada, isso provará que estamos sujeitos a esse poder maligno, mesmo enquanto aprovamos essa colossal embaixada americana. Que, veja bem, tem um fosso ao redor, cercas eletrificadas e guardas armados. A embaixada da China não terá nada disso. Mas ainda assim, esse é, sabe, o verdadeiro problema. Então nunca conseguimos realmente levar isso adiante. E Starmer, que está em uma posição política fraca, nunca vai contra a sabedoria convencional. De qualquer forma, ele em algum nível entende que seu governo está fracassando porque não consegue consertar a economia. Ele sabe que há empresários que dizem: precisamos desenvolver essa relação com a China. É essencial, não temos futuro sem isso. Mas ele nunca vai realmente discutir com aqueles que querem que adotemos uma postura firme contra a China por todos esses motivos. Então ele irá à China, dirá algumas coisas certas, dirá algumas erradas, tentará encontrar um meio termo e, no fim das contas, não conseguirá nada. Por que é tão difícil simplesmente dizer, certo, precisamos desenvolver algum tipo de relação comercial com a China porque isso é bom para o Reino Unido? E vocês podem dizer o que quiserem, mas eu não vou seguir. Quero dizer, por que isso é algo tão difícil? Você é o líder, certo? Você é o primeiro-ministro. Bem, eu completamente quero dizer, precisamos na Grã-Bretanha de um primeiro-ministro que faça isso, de um líder que faça isso. Infelizmente, o sistema político britânico torna isso quase impossível, porque qualquer pessoa que diga isso enfrenta uma enorme resistência e fracassa. Um primeiro-ministro realmente forte faria isso. Mas esse sistema político na Grã-Bretanha trabalha contra a existência de um primeiro-ministro forte. Um primeiro-ministro forte iria muito mais longe. Um primeiro-ministro forte chegaria e diria: a situação na Grã-Bretanha está muito ruim. Nossa economia está em um estado muito ruim. Estamos com um enorme déficit de investimentos. Carecemos de habilidades tecnológicas e industriais. Não podemos nos dar ao luxo de não comercializar com o mundo. E certamente não podemos nos dar ao luxo de não comercializar e de não ter boas e fortes relações com a maior potência manufatureira e tecnológica do país. Agora, essa mensagem, nenhum político britânico tem coragem de transmitir. Bem, então é o que é. Certo. Bem, é o que é. E você sabe, na Grã-Bretanha dá para ver que muitas pessoas estão profundamente pessimistas e muito infelizes porque sabem disso. Elas percebem que esta é uma classe política que se recusa a encarar a realidade. Sim. Sim. Agora, quando você fala sobre a embaixada, o Guardian informou, na verdade, lá em 2018, que Boris Johnson, que era o secretário de Relações Exteriores, deu aprovação. Ele enviou uma carta a Wang Yi aprovando a compra do prédio da Casa da Moeda Real para a embaixada. Então eles já tinham dito, vocês podem construir, e depois disseram, vocês não podem construir. Quer dizer, tudo isso foi conduzido de forma muito pouco profissional, não acha? Para dizer o mínimo, absolutamente. Quero dizer, é uma vergonha, na verdade. Ou diga sim, ou diga não. Se disser sim, mantenha sua palavra. Quero dizer, é óbvio. Mas não, temos que fazer isso. Os americanos não estão felizes porque, você sabe, eles dizem, por que vocês precisam dessa grande embaixada com a China? Bem, obviamente há razões claras pelas quais se gostaria que a China tivesse uma embaixada adequada. Aliás, eu estive na embaixada chinesa, é ridiculamente pequena. Quero dizer, a ideia de que isso possa ser a embaixada da China é absurda. Realmente é. O mesmo vale para a embaixada russa. Os russos, aliás, passaram por todo o mesmo circo. Lá nos anos 70, eles também queriam construir uma embaixada maior. E eu sou uma das pouquíssimas pessoas na Grã-Bretanha que ainda se lembra dessa história. Mas eles também queriam construir uma embaixada.
E todas as mesmas pessoas que agora se manifestam contra uma embaixada chinesa, naquela época se manifestaram contra a embaixada russa. Diziam que seria o Kremlin de Kensington e tudo mais. Então, nunca levamos essas coisas até o fim. No fim das contas, não tínhamos nenhum vínculo econômico com os russos nos anos 1970. Os vínculos econômicos com a China hoje são essenciais. Seria de se pensar que seria simples dizer: olha, é óbvio que os chineses precisam de um prédio adequado para a embaixada. Precisamos ter boas relações com eles. Vamos conceder a embaixada. Dissemos que faríamos isso, então vamos cumprir. Eu só acho que se você tem preocupações, por que não as levanta logo de início, certo? Quando a China estava comprando a Casa da Moeda Real, eles gastaram 255 milhões de libras para adquirir o local. É uma grande decisão. Por que não se comunicar melhor com a China e dizer, bem, talvez não aprovemos isso, nos dê um tempo para verificar internamente com todos. E internamente quero dizer, se você precisa de aprovação dos Estados Unidos, por que não verificar antes de dizer, ok, vá em frente e faça? Eu só acho que tudo foi conduzido de forma muito ruim. Sofia, você está falando como uma chinesa de novo. Você simplesmente... Eu acho que você não consegue imaginar o quão complicado e ruim é o processo de tomada de decisão aqui. Quero dizer, acho que já te contei que mesmo enquanto a China constrói pontes ferroviárias e cria essa enorme infraestrutura, a construção de uma extensão de linha ferroviária perto de Manchester dizia-se que levaria 23 anos. 23 anos, porque o processo de decisão para finalmente aprová-la era tão complicado e demorado. E o ponto é o seguinte, quando uma decisão é tomada na Grã-Bretanha, especialmente uma decisão como essa, de conceder a um país como a China uma embaixada, nunca é vista como algo simples. Não é o ponto final do processo, é o ponto de partida. É aí que a discussão começa. E essa discussão, no fim das contas, nunca será realmente resolvida. Claro, se forem os americanos, aí é diferente, porque não tomamos nenhuma decisão quando se trata dos americanos. Os americanos, o Departamento de Estado, simplesmente nos ligam e dizem: precisamos de uma grande embaixada, estamos comprando este prédio, deem-nos a aprovação. Então, é claro, nós damos, porque fazemos tudo o que os americanos mandam. Sim, e os britânicos acabaram de aprovar um orçamento que incluía um aumento de impostos e também ampliava os gastos militares, certo? Como isso foi recebido no Reino Unido? Muito mal. É o maior aumento de impostos em muitos anos e elevou os impostos ao nível mais alto desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então veja, é um aumento de impostos enorme, realmente enorme. E tenha em mente que essa é uma economia em recessão. O padrão de vida tem caído e isso vai fazê-lo cair ainda mais. O objetivo desse aumento de impostos no orçamento é basicamente cobrir os custos orçamentários existentes. Não é um orçamento voltado para investir na economia como um todo. Quero dizer, não é como se estivéssemos nos endividando para investir em nossa economia. Estamos apenas nos endividando ainda mais para cobrir os buracos dos nossos planos de gastos atuais. Ninguém, absolutamente ninguém acredita que esse gasto extra com defesa vá se traduzir em algo, porque todo mundo sabe que as pressões orçamentárias só vão aumentar à medida que a economia continua em declínio. Simplesmente não vai haver dinheiro suficiente para levar esses planos adiante. E de qualquer forma, eles são insignificantes. Quero dizer, a China agora tem 3 porta-aviões. Um deles é um super porta-aviões, construído em tempo recorde. A Grã-Bretanha tem 2 porta-aviões, eles vivem quebrando, mesmo sendo relativamente novos, e não têm aviões. Precisamos pegar os aviões emprestados dos americanos, porque se não fizéssemos isso, não teríamos nenhum para operá-los. E todo o nosso exército tem cerca de 72 mil homens.
Então você tem poder de fogo, mas não tem aeronaves. But no aircraft, no. Mas nenhuma aeronave não. 40 tanques, é o que parece. 40 tanques operacionais. 40. 4 tanques. Zero. Certo. Okay. All right. Certo. A Alemanha. Merz também planeja visitar a China, não se sabe exatamente quando, mas ele disse que seria nas primeiras semanas de 2026. Parece que todos eles, Macron, Merz, Starmer, querem se apressar para ir à China antes da visita de Trump em abril, ao que tudo indica. China in April, it seems, but Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? Well, in Germany, I mean, we talked about Britain. Germany should need. Bem, na Alemanha, quero dizer, nós falamos sobre o Reino Unido, a Alemanha precisa ir à China ainda mais, porque grande parte do bem-estar econômico alemão na última década, nos últimos 20 anos, dependeu do comércio com a China. E nós dois lembramos como Angela Merkel costumava ir à China e levava enormes delegações de empresários com ela. Olaf Scholz, nós discutimos isso em um dos nossos programas, também foi à China e levou uma delegação de empresários com ele. É inacreditável que tenha demorado Tama Merz fazer o mesmo. Unbelievable that this has taken so long for Merz to do. And Merz, again, one gets the sense that he's not. E Merz, novamente, dá a impressão de que não está muito entusiasmado com isso. A indústria alemã está em forte declínio. Mas a pressão na Alemanha, acredito, para iniciar algum tipo de diálogo com a China é enorme. Na Alemanha, o setor empresarial é muito mais aberto em relação a isso do que no Reino Unido, e não existe o mesmo problema em manter boas relações com a China como há na Grã-Bretanha. Mas ainda assim, ele desperdiçou, bem, quase um ano em seu primeiro Statter antes de Ruhr. His first year as Chancellor before doing it. Yeah, I even saw some articles. Sim, eu até vi o artigo. Basicamente, as matérias americanas comentavam sobre a dependência da Alemanha em relação ao mercado chinês, ou algo assim, sobre como o mercado chinês é importante. Chinese market is. Yes. I mean, And it- addiction is completely the wrong word. Sim, vício é completamente a palavra errada. A questão é que a China e a Alemanha eram, bem, são, economias complementares. Fazia todo sentido que estabelecessem relações próximas entre si. Agora o que realmente me preocupa é que Merz vá à China e diga a eles para pararem de exportar carros. A base industrial da Alemanha basicamente se reduziu à indústria automobilística e a mais algumas coisas. Quero dizer, é inacreditável ver como tudo acabou. E a narrativa que agora está se espalhando pela Europa é que a razão pela qual a economia industrial alemã está em crise é porque a China está produzindo carros. Aliás, li um artigo absolutamente incrível, eu devia ter te contado. Foi no Financial Times, um jornal sério, mas escrito por alguém que realmente entende o que está acontecendo na Alemanha. By somebody who had an understanding of things in Germany, and he said, you know, that what China needs to do is. E ele disse, sabe, o que a China precisa fazer? É obviamente a China consegue fabricar carros mais baratos e melhores do que qualquer outro país. Então o que a China, em seu próprio interesse, deve fazer é comprar mais carros. Ou seja, a China deve comprar carros que são mais caros e piores do que os que ela mesma fabrica. Foi surreal, na verdade. Era um artigo bizarro. E ele dizia que se a China não fizer isso, e aí vem sempre o lado feio da coisa, a ameaça, se a China não fizer isso, então a única resposta é o protecionismo, porque precisamos proteger nossa indústria automobilística ineficiente e cara dessa outra, mais eficiente e barata, que é a da China. Car industry, a more efficient car industry, which is China's. And unfortunately, this narrative has gained traction. E infelizmente, essa narrativa ganhou força entre todos os tipos de pessoas. Então veja, as pessoas na Alemanha ouviram dizer, a Mercedes, a Volkswagen e todas essas empresas estão com problemas, é culpa da China. I'm worried. Por isso, estou preocupado que seja isso que Merz vai dizer quando for à China. Quando na verdade o que ele deveria dizer é, olha, toda a nossa indústria automobilística está em uma situação terrível. Precisamos trabalhar duro e pensar em como podemos melhorá-la. Como podemos melhorá-la? Vamos construir parcerias com a China. Mas é claro, a história que se conta é que a culpa é da China, porque eles fabricam melhores e mais baratos do que qualquer outro. Better and more cheaply than anyone else.
Então você não acha que há uma certa desconexão entre a comunidade empresarial alemã e o governo? Yes, there is. Sim, existe. Tenho que dizer que fiquei surpreso há 4 anos, quando a crise com a Rússia, começou, por ver que a comunidade empresarial alemã estava tão silenciosa naquela época e que continuou tão silenciosa mesmo quando as relações com a China estavam sendo colocadas em risco. Mas, finalmente, eles estão começando a se manifestar mais agora. Finally now starting to speak out more. Trump lançou recentemente um projeto chamado Missão Gênesis. É algo muito ambicioso. No site da Casa Branca, eles o descrevem como um projeto semelhante ao Projeto Manhattan. Pelo que li, parece que agora eles querem usar a IA de forma mais ampla, não apenas para construir modelos. Eles identificaram 6 áreas. Vão se concentrar em manufatura avançada, biotecnologia, minerais críticos, energia de fusão e fissão nuclear, ciência da informação quântica e semicondutores e microeletrônica. Essas são, ao que parece, as áreas principais que eles definiram como prioritárias. Na minha opinião, embora não tenham mencionado a China, é muito claro que essas são as áreas nas quais eles querem competir com a China. O que acho interessante é que ninguém está falando sobre o fato de que, essencialmente, o que esse projeto está fazendo é entregar todos os dados do governo dos Estados Unidos para empresas de tecnologia treinarem modelos de IA. Acho notável que ninguém esteja levantando essa questão e perguntando, isso é certo? Pode-se fazer isso? Eu não tinha pensado nisso, mas você está absolutamente certo. Você está completamente correto sobre isso. Agora vou te contar sobre Gênesis e o que é, mas isso não vai acontecer. Quer dizer, houve um tempo, há muito tempo, nos dias do projeto Manhattan, do projeto Apollo e do projeto das rodovias interestaduais, em que os Estados Unidos conseguiam fazer essas coisas. Agora os Estados Unidos não vão mais fazer isso. O que vão fazer em vez disso é criar outra enorme transferência de riqueza, poder, informação e controle para as mãos das empresas de tecnologia e dos oligarcas da tecnologia, que vão se tornar cada vez mais poderosos. E eu não ficaria surpreso se eles tivessem desempenhado um papel importante na organização disso. Depois que Bodpilcoar, tenho certeza de que sim. E também, no grande projeto de lei. Bem, o grande projeto de lei, há uma frase que basicamente diz que eles estão proibindo os estados e municípios de regulamentar a IA pelos próximos 10 anos. Então, Trump parece estar apostando pesado em IA e nessas grandes empresas de tecnologia. Ele está dando todos os sinais verdes, toda a ajuda possível para as empresas de tecnologia, certo? Aliás, você fez um excelente ponto. A América não está apenas investindo demais em IA. Temos uma expressão na Inglaterra, não sei se existe nos Estados Unidos, que é colocar todos os ovos na mesma cesta. Quero dizer, se a IA não corresponder às expectativas e não fizer tudo o que se espera dela, então vocês estarão em uma situação realmente muito ruim. Porque a IA é uma tecnologia importante, sem dúvida, mas há outras também. E os Estados Unidos estão gradualmente desistindo de todas as outras tecnologias, porque todo o investimento, todo o financiamento e toda a atenção agora estão voltados exclusivamente para a IA. Agora dá para entender por que isso funciona para as empresas de tecnologia. Porque a forma como a IA está sendo desenvolvida nos Estados Unidos é um projeto gigantesco. Quer dizer, sabe, esse projeto enorme, em estilo faraônico, isso é muito dinheiro, e muito dinheiro especificamente para os oligarcas da tecnologia. Fico me perguntando se é realmente assim que vai funcionar. Só dizendo. Quero dizer, o projeto chinês em águas profundas não foi assim que se desenvolveu. Ele se desenvolveu de uma forma muito mais orgânica. E devo dizer que sinto que isso está errado. Deixe-me dar outro exemplo, sobre o qual sei mais. Os Estados Unidos fizeram enormes esforços com drones, na guerra com drones, e criaram esses drones enormes e caríssimos, o Raptor, o Predator e todos esses crises, que eram gigantescos.
On the Ukrainian battlefronts, drones like that. Nas frentes de batalha ucranianas, drones como esse não sobrevivem 5 minutos. São os drones pequenos e baratos, do tipo, aliás, que a China fabrica. Esses são os drones que realmente funcionam em um campo de batalha. Mas convencer os Estados Unidos a mudar de direção em relação aos drones também tem se mostrado, aliás, muito difícil, porque a indústria prefere os drones grandes, caros e luxuosos. Ela não quer fabricar drones pequenos, simples e baratos, muitos dos quais, aliás, já utilizam IA nos campos de batalha ucranianos, certamente os que os russos costumavam usar. Os americanos não fazem isso, e me parece que este é exatamente o mesmo tipo de projeto. Eu sinto que há uma mudança. Antes, eram os democratas que tinham uma relação próxima com as empresas de tecnologia do silício, mas o Trump parece estar se aproximando muito delas agora. Acho que esse projeto Genesis é bastante influenciado, por exemplo, por Eric Schmidt. Ele visitou a China várias vezes e recentemente voltou dizendo que na China as pessoas usam EA de forma muito mais ampla, como uma ferramenta, em vez de simplesmente construir cegamente aqueles modelos sofisticados. Então parece que o Trump está reagindo a isso. E o próprio Eric Schmidt escreveu um livro com outras pessoas chamado Genesis. Então me pergunto se isso teve algum impacto nesse projeto. De qualquer forma, parece que o Trump mudou. Sendo republicano, ele está se aproximando muito dessas empresas de tecnologia, certo? Isso não costumava acontecer. Você está completamente certo. Mas aí está de novo. Veja, o que Eric Schmidt quer que os Estados Unidos façam é reproduzir o que a China tem, algo que se desenvolveu organicamente lá, porque a sociedade, a indústria e a tecnologia chinesas estão difundidas por toda a sociedade. Ele quer fazer isso, mas quer um modelo de cima para baixo para alcançá-lo. E claro, ele vende essa ideia para o Trump. Trump agora está muito próximo daquele pequeno círculo de oligarcas. Lembra dos oligarcas da tecnologia? Todos eles estavam lá na época da posse dele. Foi muito interessante como todos estavam lá. E é isso que está acontecendo agora. Riqueza e poder se tornando incrivelmente concentrados em um círculo cada vez menor de pessoas nos Estados Unidos. Enquanto na China, tenho a impressão de que é o contrário. Sim, na China, muita da tecnologia é produzida em massa e feita de forma muito barata, acessível para muitas pessoas. Então, sim, é uma abordagem bem diferente. Venezuela, você acha que os Estados Unidos vão acabar atacando a Venezuela? Sabe, é muito estranho porque eu achei que eles fariam isso. Ainda acho que vão. Mas começo a me perguntar por que está demorando tanto. O que Trump fez é muito típico dele. Ele reuniu uma enorme frota na costa da Venezuela. 7 destroyers de mísseis, um porta-aviões, vários navios de guerra anfíbios. Ele também posicionou caças F-35 em bases terrestres em várias ilhas. E no momento, tudo o que ele está fazendo com essa poderosa armada que criou é fazer muitas ameaças, incluindo impor uma zona de exclusão aérea, que aliás ele não aplicou. Aviões ainda estão voando para a Venezuela. Ele também está atacando barcos de pesca e matando pescadores em alto mar sem nenhum propósito real. Então sabe, o que exatamente ele está fazendo? Ele vai atacar a Venezuela ou não? Até agora, eu diria que está começando a parecer ridículo. Há essa poderosa armada parada no Caribe, frente a frente com a Venezuela, e tudo que está fazendo é atacar barcos de pesca. E a propósito, Pete Hex disse que agora está sendo interrogado, certo? Aparentemente, quando eles estavam atacando um dos barcos, eles afirmam que é um barco de drogas, mas as pessoas não acham que seja. Enfim, eles também fizeram um segundo ataque, o que é contra o direito internacional. Isso é considerado um comportamento criminoso de guerra. Tá certo? Absolutamente. Absolutamente. Era um barco destruído, com alguns sobreviventes agarrados aos destroços. Era perfeitamente possível salvá-los,
Mas em vez disso, eles os mataram. Quero dizer, a desumanidade e a crueldade estão fora de qualquer medida. Supposedamente falar em vídeo, eles não estão divulgando, mas aparentemente para gravação isso. Eu destacaria, aliás, que os Estados Unidos não são um país que pune suas forças armadas quando elas cometem crimes de guerra. Quero dizer, o país cometeu muitos crimes de guerra ao longo de sua existência, mas nunca realmente processou ninguém de forma séria por isso. No entanto, este é um caso particularmente grave. É inacreditável o que estão fazendo. Até os próprios americanos estão chocados. Então como você fecha o espaço aéreo de outro país? Quer dizer, o que dá a Trump o direito de fazer isso? O que ele vai fazer se as pessoas voarem por lá? Ele vai derrubá-las? Quero dizer, como isso funciona? Bem, esse é exatamente o ponto. Quero dizer, ele não tem o direito de fazer isso. A Venezuela e os Estados Unidos não estão em guerra, então com base em que possível justificativa? Ele não tem base legal para fazer isso. Por enquanto, ele não está aplicando a medida. Mas como você bem disse, se um avião comercial voar para Caracas, e eles estão fazendo isso, aliás, ele está seriamente sugerindo que os Estados Unidos vão derrubá-los. Quero dizer, se isso fosse feito imediatamente antes de uma ação militar, e os Estados Unidos dessem um aviso, o Pentágono dissesse que a partir deste momento, as aeronaves são aconselhadas a se manter afastadas do espaço aéreo venezuelano, porque uma operação militar está prestes a ser conduzida. Bem, isso seria outra questão. Mas uma zona de exclusão aérea anunciada dessa forma é ao mesmo tempo terrível e absurda. Eu também acho isso absurdo, vamos ver, tá? E o negócio todo, ele foi desculpado. Ninguém acreditou nele. Mas ele diz que isso é sobre combater os chefes do tráfico e o problema das drogas. Então ele está tentando resolver o problema das drogas, mesmo que ninguém acredite nele. Mas ao mesmo tempo, se é sobre drogas, por que ele acabou de perdoar um traficante hondurenho? E fazer campanha publicamente pelo partido desse traficante, o candidato desse partido, para vencer a eleição hondurenha em andamento, na qual, como presidente dos Estados Unidos, ele não tem absolutamente nenhum direito de se envolver. E há apenas algumas semanas, ele estava fornecendo bilhões, dezenas de bilhões de dólares para ajudar outro líder latino-americano, o presidente Milei, a estabilizar sua moeda antes das eleições, apesar do fato de que o governo do presidente Milei estava envolvido em um escândalo de doações de um empresário argentino que também estava profundamente envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Então, quero dizer, todo mundo percebe que isso não tem nada a ver com isso. E posso dizer mais uma vez, trata-se da China. Toda essa questão da Venezuela, no fim das contas, é sobre a China. Mas o que ele está fazendo não beneficia os Estados Unidos. Eu simplesmente não entendo como alguém pode perdoar um traficante de drogas. O cara, Juan Orlando Hernández, foi realmente preso por traficar 400 toneladas de cocaína. Quero dizer, não estamos falando de questões pessoais nem nada disso. Aliás, isso é uma quantidade enorme de cocaína. Quero dizer, é gigantesca. Mas enfim, você está absolutamente certo. Foi um ato tão descarado que tem esse tipo de atitude provocadora. É como se o Trump estivesse basicamente dizendo a todos, olhem, eu sou o presidente dos Estados Unidos, posso fazer o que quiser, posso dizer o que quiser, se vocês não gostarem, paciência, basicamente. Ele não é mais América em primeiro lugar. Eu realmente não acho que essas coisas sejam América em primeiro lugar. É tudo sobre a China, qualquer coisa que você possa fazer para prejudicar a China. Fortsey. A situação na Ucrânia, então, como você mencionou, Lavrov estava em Moscou e eles estavam conversando, mas não há acordo de paz. E agora, o que vem a seguir?
What's next? Are they going to Well, continue to talk? Eles vão continuar conversando? Os russos disseram que não há acordo de paz porque não há proposta de paz. Eles acabaram de receber um conjunto inteiro de 28 pontos que, na verdade, não sabem muito bem como interpretar. E, ao que parece, disseram ontem que quando Witkoff e Kushner chegaram a Moscou, trouxeram esse documento com os 28 pontos e depois apresentaram mais 4 outros documentos, alguns dos quais se contradizem completamente. E há essa confusão em papéis, documentos e ideias. E os restos de Stetber não haviam visto isso. Look, okay, we've seen all of this. Some of this is good, some of this is bad, some of this is absolutely terrible. Algumas dessas coisas são boas, algumas são ruins e algumas são absolutamente terríveis. Podemos discutir certas questões e rejeitar completamente outras. Mas, obviamente, não há nenhuma proposta aqui que possamos aceitar. O que precisamos fazer é conduzir uma negociação adequada, com equipes de negociação apropriadas, para que possamos sentar e resolver essa questão. Agora, não sei se Trump está interessado em algo assim. Não sei se Kushner e Witkoff são realmente o tipo de pessoas para conduzir esse tipo de coisa. Mas foi isso que os russos disseram. Na verdade, não acho que tenhamos avançado em nada. Enquanto isso, também me pergunto o que você acha desse escândalo em torno de Zelensky. O chefe de gabinete dele, Andriy Yermak, renunciou, embora eu não ache que ele tenha sido citado no escândalo. Agora, a minha pergunta é a seguinte. A Ucrânia sempre foi um país muito corrupto. Isso não é novidade, certo? E sabemos que Zelensky tem alguns problemas nesse sentido. Mas por que isso se tornou um assunto tão grande agora? É uma forma de Trump ou das pessoas ao redor dele tentarem pressioná-lo a aceitar esse acordo? Pode ser que essa seja uma opinião amplamente compartilhada, e é uma opinião plausível, porque as agências investigativas envolvidas nesses casos são duas, uma chamada NABU e a outra SAPO. São órgãos ucranianos. Vou explicar o que elas são, mas basicamente são agências investigativas criadas pelos Estados Unidos em 2014 e financiadas pelos Estados Unidos para investigar corrupção. Agora, em 10 anos, elas não conseguiram nada, exceto que de repente foram ativadas. Paradoxalmente, elas não são financiadas de pelos Estados Unidos. Na verdade, são financiadas pela União Europeia. Mas é provável que os Estados Unidos ainda os controlem, ou pelo menos exerçam alguma influência sobre eles. Outra coisa a dizer sobre essas investigações de corrupção é que, sim, é bastante provável que os americanos estejam envolvidos. Também é bastante provável que os opositores políticos de Zelensky, em Kiev, estejam envolvidos. Yermak, que, como você disse corretamente, ainda não está diretamente implicado em nada disso, foi alvo porque era o braço direito de Zelensky, e a intenção era enfraquecer Zelensky. A razão pela qual isso está acontecendo agora é que nas frentes de batalha as coisas estão desmoronando. Pokrovsk caiu, Kupiansk caiu. Os russos estão avançando cada vez mais rápido. O exército ucraniano está desmoronando. A Reuters fez uma pesquisa com 11 soldados ucranianos que se alistaram no início deste ano. Todos os 11 estão mortos, feridos ou desertaram. Nenhum deles ainda está no exército. Então, quero dizer, dá para perceber que uma crise está se formando. E nessa crise, todo tipo de coisa acontece. As pessoas começam a se movimentar, tentar assumir o controle e o pânico cresce. E os americanos talvez também estejam tentando dar início a negociações para que possam chegar a algum tipo de acordo com os russos antes que tudo desabe. E é provavelmente por isso que essas investigações de corrupção estão acontecendo. Bem, nesse caso, se eu fosse russo, eu estaria mais inclinado a não assinar nenhum acordo de paz, porque estou vencendo nos bastidores. Por que eu pararia agora? Sabe, é muito interessante você dizer isso, porque o Putin realmente abordou exatamente essa questão.
Houve uma reunião há alguns dias em Moscou em que ele disse, olha, recebemos tudo isso. Isso foi antes da reunião que aconteceu com os americanos ontem. Nos mostraram esses 28 pontos. Sabemos que há outros, mas naquele momento não sabíamos quais eram. E ele disse, olha, algumas dessas coisas são claramente inaceitáveis. Algumas podem ser coisas sobre as quais podemos conversar com os americanos. Preferimos simplesmente continuar lutando e vencer a guerra, porque estamos vencendo a guerra. E por que não deveríamos? We're winning the war, and why shouldn't we? But we are prepared to negotiate, and we're doing this for two reasons. Mas estamos preparados para negociar, e estamos fazendo isso por dois motivos. Primeiro, porque somos pessoas civilizadas, e se pudermos alcançar nossos objetivos por meios pacíficos, é claro que o faremos. E ao fazer isso, salvaremos a vida de nossos soldados. Segundo, tive conversas com nossos amigos e aliados ao redor do mundo. Falei com os líderes de todos os países amigos, e todos deixaram claro para mim que querem que as negociações aconteçam. Agora, não estou reproduzindo exatamente as palavras de Putin. Estou acrescentando um pouco da minha própria interpretação do que ele disse. Mas eu tenho acompanhado Putin muito de perto, e não tenho dúvida de que essa interpretação está correta. Um desses países amigos, aliás, é a China, obviamente. Então Putin disse, somos pessoas civilizadas, mas também temos nossos amigos ao redor do mundo. Eles querem que negociemos. E isso está exatamente certo. Acho que a China sempre quis tentar ver uma resolução negociada para esse conflito. E os russos levam isso em consideração. Portanto, eles não vão ceder, não vão jogar fora sua vitória. Mas, ao mesmo tempo, não vão fechar a porta para negociações, pelos dois motivos que mencionei. Aliás, o que você mencionou, a organização ucraniana que supostamente investiga a corrupção de forma independente. Bem, acho que tanto no Japão quanto na Coreia, eles também têm esse tipo de organização, mas elas estão sempre sob controle dos Estados Unidos. Então, não é quase como uma ferramenta. É uma ferramenta dos Estados Unidos para controlar os funcionários locais, certo? Para garantir que eles sigam a linha. Se não sabia o que isso nos Estados Unidos. Bem, it's mostra quem controla os países. É, porque se você não faz as coisas do jeito que os Estados Unidos querem, eles sempre podem abrir algum tipo de investigação, né? Seja verdade ou não. E o personagens e o repleto de corrupção. Sim, falando em corrupção, há um grande escândalo nas Filipinas. O escândalo do fundo de enchentes. Todo o fundo é de cerca de 9,8 bilhões de dólares, então é uma quantia enorme de dinheiro, mas as enchentes deste ano estão piores do que nunca. Parece que o governo não fez nada. Acontece que o dinheiro desapareceu, e estão investigando um homem chamado Zaldi Call, que é um empreiteiro. Ele está agora foragido porque foi emitido um mandado de prisão contra ele. Mas por algum canal ele disse que Marcos Jr., seu executivo, seu filho, seu primo, todos estavam de alguma forma envolvidos. Então há um grande escândalo acontecendo. Minha pergunta é a seguinte, Marcos descobriu que seus pais eram profundamente corruptos. O povo filipino deveria saber disso. Por que votaram nele em primeiro lugar? Eu não faço ideia. Quero dizer, acho isso realmente extraordinário. Você está absolutamente certo. A corrupção de Marcos, quero dizer, a corrupção do Marcos Sênior, era notória no mundo todo. Então, por que as pessoas nas Filipinas achariam que o filho seria diferente? Eu realmente não consigo entender. Era óbvio. Todos nós ouvimos falar de Imelda Marcos, a esposa de Marcos, e de sua imensa coleção de sapatos. Esse é o tipo de família de onde vem o jovem Marcos. Só posso presumir que as eleições nas Filipinas são conduzidas de uma forma muito estranha e que são, pelo menos em parte, controladas pelos Estados Unidos. Sim, e esses países, todos eles, têm essas famílias. Parece que são famílias muito estabelecidas e as eleições quase sempre acontecem entre elas.
certo? Então não importa o que as famílias tenham feito no passado, sabe? Você tem o nome de peso, tem os recursos, e aí os eleitores simplesmente escolhem qual família. Yeah, which is exactly the same. Sim, o que é exatamente o mesmo na Grécia, aliás. Um dos motivos pelos quais não moro na Grécia é porque pertenço a uma dessas famílias e quis sair desse sistema. Just to say. Bem, na verdade, isso é bem comum. Acho que o Paquistão é um pouco assim também. Sim, Quether. Sim, Absolutely. And of course, corruption is Com absolutely certeza. a central part. E claro, a corrupção é uma parte central desse sistema. Porque o que essas famílias fazem é basicamente operar como clãs. Sabe, uma vez que conquistam o poder, elas distribuem favores às pessoas que as apoiaram para obter esse poder. People who supported them in order to gain power. sim, sim. E acho que a Índia também tem algumas famílias assim. Very much. Com certeza. Certo, algo mais leve. Você gosta de filmes, certo? E você é dono de cachorro, certo? Com certeza. Há um filme chamado Zootopia 2. Ele é um grande sucesso agora na China. No fim de semana arrecadou 272 milhões de dólares, o que representa cerca da metade da bilheteria total mundial do filme. O interessante é que em alguns cinemas chineses estão permitindo que donos de cães e gatos levem seus pets para assistir ao filme com eles. Uau, eu não sabia. Nossa. Para minha grande sucesso. My big head. Minha cabeça grande. Não sei disso com certeza, mas sempre presumi que a China fosse um país amigável com cães. Por um lado, há tantas raças de cães chinesas. Uau. And wow. Sim, acho isso interessante. Por alguns anos, Hollywood não tinha tanta certeza sobre o mercado chinês porque ele é controlado, tem isso e aquilo. Mas aí tá, se você faz bons filmes, as pessoas ainda vão ao cinema. E aparentemente ainda é possível ganhar muito dinheiro com o mercado chinês. Absolutely no. Absolutely. I mean, Com certeza. Não. Com certeza. Quero dizer, eu entendo que é maravilhoso. É enorme. E eu entendo que os cinemas na China são realmente muito, muito bons. Quero dizer, os prédios são bem estruturados, são limpos e confortáveis. É uma experiência atraente ir ao cinema na China. Pelo menos foi o que eu ouvi. That's what I've heard anyway. Sim, e parece que no Ocidente os cinemas estão meio em declínio. Estão mesmo. Mas na China, os cinemas ainda são muito populares. Enquanto houver bons filmes, as pessoas irão assistir. Yes. 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 It is in decline. Sim, sim, sim. Está em declínio. Ainda está em declínio na Grã-Bretanha. O que é uma pena, aliás, porque muitos dos cinemas britânicos foram construídos nas décadas de 1920 e 1930. Os prédios em si são extremamente impressionantes. Parecem palácios, mas foram muito negligenciados e estão deteriorados, e muitos deles fecharam. Mas ouvi dizer que na China, a indústria cinematográfica é muito grande, muito forte e muito bem-sucedida. Aliás, eu costumava assistir a filmes chineses, e alguns dos que vi eu gostei enormemente. Mas estou muito por fora dos filmes que estão sendo feitos na China atualmente. Porque no Ocidente, como na Grã-Bretanha, eu acho, eles não exibem muitos filmes chineses. Acho que isso está exatamente certo. Acho que é exatamente isso que acontece. Era uma vez, quando a China era pobre, não tínhamos medo de exibir filmes chineses. Pessoas como eu assistiram Terra Amarela e Lanternas Vermelhas, e filmes desse tipo, nós podíamos vê-los. Mas agora que a China é rica e está ficando ainda mais rica, de repente ela se tornou uma ameaça. Absolutamente, não devemos mais ver filmes sobre a China. E não devemos mais distribuí-los em nossos cinemas. Você nem consegue mais DVDs ou coisas assim. Então foi isso que aconteceu. Quero dizer, o domínio americano é algo estranho. Muitas pessoas já apontaram isso, que à medida que os Estados Unidos entram em declínio relativo, seu controle sobre a Europa se fortalece. É algo muito estranho. Os únicos filmes estrangeiros que recebemos na Grã-Bretanha hoje, além de alguns franceses, são americanos, em sua esmagadora maioria. O que é uma pena, porque eu realmente acho que os britânicos são bons em fazer filmes e contar histórias.
and telling We were stories. very good. Nós éramos muito bons em fazer filmes. Temos uma indústria pequena, mas costumávamos fazer filmes muito bons. Very good films altogether. Até poderia ser, o Reino pode trabalhar com a China, né? Why not? Absolutely, of course, absolutely. Por que não? Absolutamente. Sophia, Claro. a really Absolutamente. Sofia, um governo realmente inteligente e realmente consistente na Grã-Bretanha poderia fazer muita coisa que seria muito boa e teria um efeito muito rápido. Poderia mudar toda a situação e a atmosfera na Grã-Bretanha muito rapidamente. E você está absolutamente certa. Poderíamos desenvolver uma indústria cinematográfica com a China. Temos uma enorme quantidade de literatura que poderíamos desenvolver com a China. Acho que a China ficaria muito interessada, por exemplo, em muitas das peças históricas de Shakespeare, que seriam fascinantes para o público chinês, ver como os britânicos as encenam e as adaptações britânicas delas. Poderiam haver projetos conjuntos, talvez, para tentar fazer adaptações de Shakespeare ambientadas em períodos da história chinesa, por exemplo, o que poderia torná-las especialmente interessantes para o público na China. Yeah. Might make them interesting to people in China. There's all sorts of things we could do, but we're not doing any of Há them. todo tipo de coisa que poderíamos fazer, mas não estamos fazendo nenhuma delas, porque precisamos ser uma grande potência e ter essa visão preto no branco do mundo. Na verdade, não queremos levar a China a sério, e temos medo dela de muitas maneiras. A única coisa que eu diria, e isso é importante que as pessoas na China saibam, em nível pessoal, é que temos uma grande comunidade chinesa aqui, presente em todas as principais cidades, e não há tensões entre britânicos e chineses. Quero dizer, isso simplesmente não existe na Grã-Bretanha. Então há isso, e talvez seja algo em que possamos nos apoiar e desenvolver no futuro. Mas donos de cães entrando em cinemas com seus cães, isso é realmente notável. Como dono de cachorro, só posso desejar. Só um segundo. As a dog owner, I can only wish. Just so you know, in China, the consensus is Só para você saber, na China o consenso é que os filmes britânicos, em geral, têm uma qualidade superior aos filmes de Hollywood. Esse é o consenso. Talvez você sabe, Hollywood tenha muitos blockbusters, mas esses são apenas, sabe, filmes feitos para agradar o público. Eles não são realmente de alto nível em termos de roteiro ou de qualidade geral. São apenas, sabe, filmes para agradar o público. quality. It just, crowd pleasers. Hollywood. Well, I will tell that to Catherine, who knows people. Bem, vou contar isso para Catherine, que conhece pessoas na indústria cinematográfica aqui, e vou repassar. Talvez eles possam fazer algum tipo de mobilização sobre isso, porque eu concordo, aliás, concordo totalmente. Justamente porque os britânicos não têm os mesmos recursos que os americanos, eles realmente precisam pensar mais sobre os filmes e, como resultado, os filmes acabam sendo melhores. Mas vou repassar isso para Catherine. E talvez isso seja algo, afinal, nós cooperamos com bons aliens o tempo todo. Por que não damos? All the time. Why shouldn't we cooperate with the Chinese? See that. Yeah. Estemming, o mercado se menor. Quem acertei? So much we could do. Há tanto que poderíamos fazer. Aliás, ainda somos fortes em matemática. Ainda há pessoas trabalhando em IA. Estamos tentando criar um polo científico em torno das universidades de Oxford e Cambridge. Universities Essas coisas realmente pedem uma parceria com a China. Yeah. for partnership with China. Yeah. Just O governo britânico precisa mostrar sua atitude arrogância em relação à China. Absolutely. Com certeza sim. Okay. Certo, vamos conversar na próxima semana. Muito obrigado. Thank you so much. And I look E estou realmente no nosso próximo programa. very much. Thanks. Mm-hmm. Ciao. Bye. Tchau.